Fala aí, rapaziada, da mesma forma como ontem o Galo estraçalhou o River Plate, dessa vez aconteceu o inevitável, aconteceu o óbvio que iria acontecer. Botafogo estraçalha, trucida, amassa, esmaga, faz o que quer, fez o que... Parecia o Hulk e o Loki, sabe? Naquela cena onde o Hulk pega o Loki e sai batendo pra lá e pra cá. Foi isso que o Botafogo fez no segundo tempo. Bateu com todos os lados, de todas as formas no Peñarol. Não tem como, deixou os caras desnorteados, um gol atrás do outro, 3 gols em 11 minutos. Rapaziada, isso não é pra qualquer coisa, não. Não é qualquer time que faz isso, não. A gente vai lembrar de poucos times e o Botafogo ele acaba de se entrar mais ainda na história da Libertadores e aplica o segundo maior placar de uma semifinal de Libertadores de toda a história, perdendo acho que lá para um placar de 1974, acho que um 6-0, alguma coisa assim. Eu não lembro quais são os times envolvidos, mas o do 5-0 eu lembro quais são os times envolvidos. Em 2014 foi o primeiro que teve, foi o São Lourenço contra o Bolívar, que aquele ano o São Lourenço foi campeão. E em 2019 o Flamengo contra o Grêmio, aquele ano o Grêmio tomou 5-0, o Grêmio de Renato Gaúcho, né? Aquela época que o Jorge Jesus faz 5, mas com fraturas, né? Então 5 e o Flamengo campeão. E esse ano o Botafogo faz 5-0 no Peñarol e encaminha praticamente, já está na final ali. Vocês torcedores botafoguenses podem comprar a passagem de ida para Buenos Aires para o dia 30 de novembro, que o Botafogo vai estar lá e vocês podem já se antecipar, ver hotel e ver tudo ali, estadia, estada, onde é que vai ficar, qual hotel que vai ficar. Já compra logo os ingressos, porque o Fogão está na final da Copa Libertadores e muito provavelmente mais uma final brasileira, a não ser que haja o maior roubo da história, a maior falcatrua da Conmebol, que tire o Galo ou o Botafogo dessa final. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Rapaziada, o que o Botafogo fez hoje foi uma vitória de manual, foi um show. Teve o show do Bruno Mars lá, ficou ainda alguns holofotes pro show do Botafogo, dessa vez, hoje, no dia de hoje. Cara, o jogo começou nervoso, o jogo começou meio assim... O Peñarol conseguiu surpreender. Deu para perceber que no primeiro tempo tava um primeiro tempo mais nervoso, mais pegado. O Botafogo foi surpreendido pela postura do Peñarol. Acho que o Botafogo imaginou que desde o princípio o Peñarol iria se defender e ficar na retranca, assim como foi contra o Flamengo, né? Que era o jogo mais próximo que eles tinham como analisar, assim, de semifinal de Libertadores, de mata-mata de Libertadores. Foi contra o Flamengo no Maracanã, onde o Peñarol ganhou por 1-0. Se defendeu uma boa parte do tempo, mas conseguiu sair nos contra-ataques. Então, acredito que o Arthur Jorge, toda a comissão técnica, todo o scout, tudo tenha analisado e preparado, imaginado que o Peñarol iria iniciar com essa proposta de se defender, mas o que a gente viu foi um Peñarol que surpreendeu. O Aguirre, eu acho, montou essa estratégia de talvez surpreender, de não deixar o Botafogo ser aquele Botafogo de início de partida, os primeiros 10, 15, 20 minutos, onde o Botafogo ele vai para cima, ele amassa, ele faz tudo que ele quer bem fazer, como ele fez contra o São Paulo, como ele fez contra o Flamengo, no Brasileirão, como ele fez contra o Corinthians, como ele tem feito contra vários clubes. A diferença é que contra o São Paulo ele não conseguiu aproveitar as oportunidades e agora, dessa vez, ele foi surpreendido. Ele não conseguiu ter aquele começo avassalador de Botafogo que a gente está acostumado a ver, pelo menos no Newton Santos. E até mesmo quando joga fora, o Botafogo consegue impor o seu ritmo com maior facilidade pela qualidade, pela quantidade e a técnica que seus jogadores têm, pelo valor técnico que o Botafogo agregou. E essa vitória do Botafogo fez com que a gente percebesse que não é de hoje. O Botafogo está encaminhando aos poucos. Já tinha exorcizado já o ano passado com o Palmeiras, vencendo e desclassificando o Palmeiras. E dessa vez chegou à semifinal depois de 50 anos. E mais uma vez podendo fazer história. Já fez história estar na final pela primeira vez na Copa Libertadores.
tendo a chance de, nos 2 anos, fazer aquilo que o seu maior rival fez em 2019, ser campeão do Brasileirão e campeão também da Copa Libertadores, que foi o Flamengo. Então pode acontecer. E ali durante o jogo o Botafogo sentiu essa surpresa, assim, foi um jogo mais trucado, apenas no finalzinho do primeiro tempo ali, com o Luiz Henrique começou a se soltar, começou a achar mais espaços, teve umas 2 chances onde ele finalizou de fora da área, cortando para a esquerda. Na primeira ele tava com teve um campo de visão maior, ele acabou errando o chute. Na segunda vez ele acabou acertando, e ali foi pro segundo tempo. E ali eu, na minha concepção, no meu entendimento ali, eu falei, o Arthur Jorge ele vai mexer, ele já percebeu qual é a tática do Penharol, como que o Penharol tem jogado, e acredito que ele vai só fazer alguns ajustes, pedir pro Vitinho talvez se aproximar mais ali, pedir pro Almada, pro Igor Jesus fazerem mudar o Savarino, mexer, porque o Savarino não fez o primeiro tempo muito bem, o Igor Jesus não fez tão bem, o Almada também, porque foi uma surpresa total esse primeiro tempo. Mas, rapaziada, no segundo tempo não tem chance. No segundo tempo o Botafogo volta e é avassalador. Logo aos 6 minutos o Luiz Henrique tira um passe da cartola para o Savarino, que faz uma finalização, encobre o goleiro de cavadinha, tira do goleiro 1-0, e logo depois, minutos depois, vem lá e faz o segundo gol. O Botafogo amplia ali com o Barbosa uma cobrança de escanteio ali, e ali o Igor Jesus participa da jogada, acaba cabeceando, escorando, meio que dá uma assistência ali pro Barbosa, e o Barbosa na dividida ali consegue acabar finalizando 2-0, e depois vem o Savarino, acho que vem o Savarino de novo numa jogada iniciada com o Igor Jesus. O Luiz Henrique acaba roubando, faz ali o passe pro Vitinho, o Vitinho em profundidade faz o passe para trás, e ali o Savarino acaba finalizando da pequena área. E depois, cara, o quarto gol é um esculacho. O quarto gol, uma brincadeira. Igor Jesus, o Savarino participando, e o Savarino acaba fazendo passe pro Igor Jesus. Igor Jesus ajeita na medida e ele acaba deixando o Luiz Henrique em condição de dar aquela cavada maravilhosa, frio e calculista também. Acabou cavando e faz ali o seu gol e comemora e vai pra dança, vai pra torcida, explode. O Penharol sem reação. O Penharol, depois do segundo gol, já tinha caído por terra todos os esquemas. O Aguirre tentou mexer, mudar, mas em 11 minutos sofrer 3 gols numa semifinal de Libertadores já era. Perde todo o ânimo, toda a reação. E isso porque no primeiro tempo o juiz estava sendo muito conivente com a cera que eles estavam fazendo, e eles estavam aproveitando, tentando alongar o máximo, fora os acréscimos que o árbitro deu, que foi brincadeira. O jogo ficou praticamente mais de 10 minutos parado por o goleiro fazendo cera logo no primeiro momento, onde teve um tiro de meta, os caras caindo, picotando o jogo, fazendo falta, caindo, pedindo atendimento médico, e isso e mais aquilo. 4 minutos. A sorte do juiz é que o Botafogo foi agressivo, que o Botafogo está com fome, está com sede de vitória desde o ano passado. Acredito que o que aconteceu no ano passado de perder aquele campeonato brasileiro tenha potencializado ainda mais esse ódio, essa força de vontade do Botafogo de querer ir para cima e de sempre querer matar o jogo para não dar margem ao erro daquela virada, como aconteceu contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Então, o máximo de oportunidades que eles têm de fazer gol, eu percebo que o Botafogo ele vai para cima, e isso é a energia, e isso é a essência do futebol. Tem possibilidades, aproveita que o seu adversário sentiu, faz igual o Galo fez. Às vezes o time brasileiro ele acaba pecando, ele faz 1 gol, 2 gols e se acomoda e diminui o ritmo. Não, ontem a gente viu o Atlético Mineiro fazendo isso. Ele faz 1 gol, ele faz 2 gols, sente que o adversário está perdido e sentiu, está pesado, a perna começa a pesar, começa a ter erros bobos por pressão, por nervosismo, e consegue fazer o terceiro, e se apertar faz o quarto. E hoje o Botafogo da mesma forma, sentiu que o Penharol percebeu que o Penharol sentiu, começou a ficar com medo, começou a errar passes aqui simples e outros ali. Você olha na cara dos caras, percebe a mudança de fisionomia estampada no olhar, no rosto, desânimo, aquele sensação de
incompreender, de não entender o que está acontecendo diante dos olhos dele, e o Botafogo foi pra cima, sentiu o cheiro do sangue e o Tubarão brocou, atacou, foi pra cima e finalizando. O Igor Jesus, que fez uma baita partida também, vai e de cabeça encobre o goleiro ali num rebote, num chute do Almada e faz o 5-0. E se tivesse mais 10 minutos, viria o sexto, viria o sétimo, porque hoje o Botafogo ele não ia parar enquanto não carimbasse de vez. E as oportunidades que eles tinham de fazer o gol, eles foram e fizeram. E ainda com a substituição, o Arthur Jorge faz a substituição ali, tira os que estavam com o cartão amarelo, acho que é o tira o Gregory, aí tira o Luiz Henrique, e ali substitui e coloca outros jogadores ali, e os reservas que entram na mesma pegada, no mesmo ritmo também. Cai um pouquinho por questão de qualidade, né? Não é a mesma qualidade do Luiz Henrique, o Oscar Romero e entre outros jogadores que entraram ali. Mas mesmo assim, a maneira como eles entraram já. O estádio estava numa sinergia completa, os jogadores estavam todos unidos num só objetivo, que era sair com essa classificação encaminhada hoje daqui. Aquilo que eles não conseguiram fazer com São Paulo no primeiro jogo e sofreram e quase não chegaram a essa fase, eles fizeram e criaram as oportunidades e fizeram os gols para não dar margem, para não dar chance do erro acontecer lá no Uruguai. E, gente, Botafogo na final, agora espera o Galo. Ainda é um placar que pode ser revertido com a ajuda, né? Então o Galo precisa tomar cuidado, mas acredito que vai ser mais uma final preta e branca entre Galo e Botafogo, e aí uma final inédita de Libertadores, nunca aconteceu, e o Botafogo pode conquistar o título inédito para coroar essa ótima montagem de elenco, essa ótima gestão do John Textor, mesmo ele sendo biruta das ideias, às vezes fazendo algumas acusações infundadas aqui e ali, mesmo ele sentindo muito, mas dá para perceber que ele abraçou. E também, cara, é o dinheiro dele que está rolando. Quanto melhor o Botafogo se valorizar, os seus jogadores valorizar, melhor para ele. Então ele vai lutar com unhas e dentes. Por isso daí que eu apoio desde que não uma SAF, mas uma diretoria empresarial ali, onde todo mundo tenha consciência de que o dinheiro ali às vezes está sendo investido, precisa ter esse cuidado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu fiz uma coluna muito legal lá, eu comecei a escrever algumas coisas, não sou jornalista, mas sou entusiasta, gosto de escrever sobre esporte, essas coisas. Então tem lá, segue lá no Instagram, Maicon_TS. Eu vou deixar aqui no vídeo, mas vão lá, se inscrevam, beleza? E deixa o like, segue lá no Instagram que tá saindo os conteúdos legais. Valeu, é nóis!